Para o professor e autor do livro A Urgência da Educação, Mozar Neves Ramos, o Plano Nacional de Educação, apesar de alguns pontos positivos, chega com falhas graves e com um atraso altamente prejudicial para a educação brasileira. O Plano Nacional em si, como você falou, ele tem alguns aspectos positivos. Por exemplo, foi um plano que sempre todos pela educação achou que deveria ter poucas metas, e não aquela danação de 294 metas, como um plano anterior, que não mobiliza, não dá foco, né? Então o ministro acho que foi muito bem nessa parte, 20 metas, tem 201 estratégias. Bom, as estratégias tudo bem, cabe muito mais de ação do gestor. Mas para a sociedade, como ele sempre disse, e a gente está absolutamente de acordo nisso, tem que caber no banner. Está lá o banner, 20 metas do Plano Nacional da Educação, e onde todo mundo possa, de certa forma, enxergar. O plano foi encaminhado ao Congresso Nacional sem um diagnóstico. Onde é que nós estamos? Qual é o T igual a zero? Então a gente não sabe hoje. Tem metas para serem alcançadas na parte da educação especial, na parte quilombola, né? E você não sabe como é que está hoje o atendimento a essa faixa, né, de população a ser atendida. E muitas outras. Então o MEC deveria, e o MEC tem um INEP, tem uma série de estruturas que poderiam, olha, enquanto os técnicos estão elaborando aqui as metas, os outros técnicos que trabalham com indicadores, né, vai me dando como foi a situação e o diagnóstico. Isso não foi feito. A percepção que se tem porque isso não foi feito é porque, na verdade, os 10 anos, 8 anos foi do governo Lula e 2/3 das metas não foram alcançadas. Então isso foi encaminhado ao Congresso sem um diagnóstico. E a segunda grande falha, tudo bem, está aqui o Plano Nacional de Educação. Quanto custa esse plano para ser executado? E quem vai pagar a conta? Serão os municípios? Na conta do MEC, me parece muito mais uma conta de chegada do que uma conta, sabe, que foi realmente minuciosa, feita meta a meta, para ver quanto isso ia custar. Porque se você não tem um diagnóstico de como você está hoje, como é que você vai efetivamente fazer o cálculo para os próximos 10 anos, para cada uma das metas, de quanto vai custar para executá-las e bem? O Plano Nacional, ele baliza os planos municipais e estaduais. Os planos municipais, eles não vão conseguir serem elaborados, como diz a própria, no projeto de lei, coloca como uma necessidade, uma obrigatoriedade que os municípios e estados elaborem, a partir da homologação do PNR, do Plano Nacional, façam em um ano. Não vão fazer isso nunca. Nunca. Por quê? Em primeiro lugar, próximo ano, 2012, eleição municipal. Não vai ter nenhum ambiente para o município discutir plano municipal de educação. Os estados possivelmente vão poder ter condições de fazer, mas os municípios, e a larga maioria dos municípios, 75% deles, não tem estrutura de pessoal, nem dinheiro urgente para elaborar essas coisas. Você veja que no último plano, que durou 10 anos, até agora 2010, o que aconteceu? Dos 5.564 municípios, somente metade fizeram seus planos municipais. E dessa metade que fez, na verdade, muita gente sabe, e eu sei porque eu me deparei, coincidiu, eles compravam os planos municipais a escritório de advocacia. Então tinha escritório de advocacia que pregava, fazia o plano do município A, simplesmente para o município B xerocava, dava para o município B e assim fazia. O MEC demorou muito a encaminhar esse plano. Ele deveria ter encaminhado pelo menos 6 meses antes do encerramento do plano atual, até para dar tempo para discutir e fazer os ajustes necessários, mas mandou no apagar das luzes de dezembro. A justificativa foi dada porque coincidia com o período eleitoral. Então, aí ficou sem um ambiente para encaminhar isso ao Congresso. Infelizmente também, o MEC, quando ele fez o plano, ele deveria ter extraído, ou pelo menos parte ele extraiu das diretrizes da CONAI, mas nem tudo que saiu da CONAI foi incorporado no plano. Vou dar um exemplo, o custo aluno-qualidade foi algo muito forte discutido na CONAI, muito. Teve uma audiência específica sobre isso.
E o custo aluno de qualidade não aparece de uma forma muito simplória na meta 20, que é a meta do financiamento. Vou definir o custo aluno de qualidade. Ora, definir significa dizer que o executivo, o MEC, nem ele acredita no custo aluno de qualidade que está aí. Né? Porque uma coisa é aplicar. Se ele dissesse, vou aplicar o que está aí, não, ele até vai definir. Definir significa que ele não está nem considerando o que está aí. A experiência do Congresso hoje, eu não me impressiono pelas 3.000 emendas, porque quando você espremer e classificá-las, você vai ver que muitas coincidem. Outras são completamente descabíveis de análise, porque elas entram em questões fiscais. E aí lá no Congresso tem muitos técnicos que são muito assim, já preparados para fazer. Eu já soube, inclusive, que já fizeram toda essa análise. O problema hoje que ficou mais na quebra de braço está a questão do ensino do financiamento, porque saiu da CONAI com 10% e Dilma não vai para 10%, ela já disse, porque ela sabe que não tem fôlego para isso, né? E a briga está entre 7 e 10. O que não pode é novamente entrar naquela de quando o presidente Fernando Henrique não homologou os 7%, que hoje está sendo concedido pelo executivo, mas que há 10 anos atrás foi excluído. Aí o plano não funcionou porque não teve dinheiro, não teve os tais 7%. Então eu acho que a gente não pode novamente entrar nessa cilada, sob pena de que, mais uma vez, a gente vai ter um plano que não vai sair do papel.